Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de desenho geométrico. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre classificação dos ângulos. Então, vamos lá. Primeira dica, tá? Se vocês quiserem achar aí resumos tal, de aulas assim, a dica que eu dou é que vocês entrem nesse aplicativo, o Pinterest. É um aplicativo bem legal, vocês podem consultar vários resumos de várias disciplinas, tá? Quem quiser me seguir, eu tô como @BrunoCorrimota, tá? Vocês vão ver vários álbuns ali que eu criei de infográficos, tal, de resumos de matérias. Então, a dica que eu deixo aí. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, primeiro ângulo aí que eu vou definir hoje é o ângulo de meia volta ou ângulo raso. Então esse ângulo, o que ele é? Então, relembrando, né, para a gente ter um ângulo, a gente precisa ter um vértice, que é o canto do ângulo, e duas semirretas. Então, esses três pontos vão definir um ângulo. Agora, a gente tem a classificação dos ângulos. Então, o primeiro ângulo que eu vou definir é esse ângulo que vocês estão vendo aí, onde a gente tem duas semirretas alinhadas, formando logicamente uma reta. Só que a distância entre essas duas semirretas pode ser medida, usando, como nós vimos no vídeo anterior, o transferidor. Então, quando a gente tem esse ângulo, que é o ângulo que deixa, né, essas duas linhas aí colineares, né, essas duas semirretas colineares, a gente tem o ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, esse aqui é o ângulo ou de meia volta. É importante saber esses nomes? Sim, tá bom? Então, esse ângulo ele sempre vai ser igual a 180 graus. Ah, professor, por que é importante? Porque, às vezes, em alguns enunciados, quem fez o enunciado pode simplesmente falar, ó, considerando o ângulo raso ou, né, o ângulo de meia volta, e se você não souber o que é, vai ficar difícil de você resolver, tá bom? Outra definição, então vamos lá. Vou fazer agora dois ângulos aqui. Então tem um ângulo aqui de aproximado, tá, gente? 45 graus. E vou fazer outro ângulo aqui embaixo. Com três pontinhos. E eu vou usar aqui Ray. E vamos medir o ângulo aqui entre esses caras, tá? Então aqui nós temos dois ângulos. O ângulo de cima é o ângulo BAC, vale 45 graus. E o ângulo que eu fiz logo abaixo, deixa eu só redimensionar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Vocês percebem que eles não têm os mesmos valores, né? Mas se a gente deixá-los com os mesmos valores... Opa! E vai ser difícil eu com minha canetinha aqui deixar com o mesmo valor. Faz de conta que tem os mesmos valores, 45 graus. Sempre que nós tivermos dois ângulos e eles possuírem os mesmos valores, a gente pode chamá-los de ângulos congruentes, tá? Então, professor, pode ser mais de dois, pode ser três, quatro? Pode. Se tivesse aqui 15 ângulos e todos com as mesmas medidas, todos eles seriam congruentes. Então aqui nós temos exemplo de ângulos congruentes. Então quando a gente fala de ângulos congruentes, a gente está falando de ângulos que possuem as mesmas medidas. Lembrando quando nós discutimos segmentos congruentes, né? São segmentos de reta, né? Que também possuem as mesmas medidas. Então nesse caso aqui a gente pode dizer que a medida, vou até escrever aqui, a medida do ângulo BAC ela é igual à medida
do ângulo EDF. Lembrando que a gente sempre deixa o vértice, né, na posição central aqui, ó. Então, o vértice A, coloquei aqui no centro. E o vértice D, coloquei aqui também no centro. Então, esse daí é um jeito que a gente pode representar esses carinhas. E podemos falar também que essa aí é uma forma, tá? E a outra forma de representar isso é falar que o ângulo BAC, ele é congruente. Então, o símbolo de congruência é esse daqui, é um sinal de igual com um tio em cima, ao ângulo DEF. Então, aqui é basicamente uma coisa que vocês já sabem, já viram em algum lugar, aulas anteriores e tal. Então, congruente é sinônimo de igual. Posso falar com um pouquinho de ressalva, que são sinônimos. Agora vamos lá. Próximo é definição de ângulos consecutivos. Então, para isso, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Vou fazer um pontinho a mais aqui embaixo e vou traçar uma semi-reta passando pelo ponto A, que é o nosso pontinho verde ali, e aqui pelo ponto D. Então aqui nós temos agora dois ângulos e vocês percebem que eles estão compartilhando um lado, que é esse aqui que eu vou deixar destacado na cor... deixar verde não, deixar azul. Então o ângulo BAC, ele é consecutivo, né? Posso falar assim, consecutivo ou vizinho ao ângulo CAD, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Ângulos consecutivos. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra consecutivo aqui, pelo menos nesse contexto, né? Lembre que são ângulos vizinhos. Eles estão compartilhando uma parede ali, né? Que é a semi-reta azul, tá? Então, essa é outra definição importante. Se vocês escutarem algum enunciado, vocês já sabem do que está se tratando. E agora nós vamos falar de ângulos adjacentes. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, como que a gente pode entender o que são ângulos agora conhecidos como adjacentes? Aí aqui surge uma confusãozinha. Por quê? Porque pela definição anterior de ângulos consecutivos, eu disse para vocês que o ângulo é consecutivo ao outro quando eles compartilham um mesmo vértice e também um lado em comum. Então, olha para esse caso aqui, ó, para o caso anterior. Nós temos nessa figura este ângulo que eu vou pintar aqui. Nós vimos que ele é consecutivo desse. Beleza. Agora, nós temos outro caso aqui de ângulos consecutivos. Ó. Se eu considerar todo esse ângulo aqui, todo esse carinha aqui como um ângulo, nós percebemos que ele é consecutivo a esse daqui também, ó, que define essa área que eu estou pintando aqui. Por que, professor? Por quê? Porque eles compartilham um vértice em comum e este lado que eu vou pintar aqui de meio laranja aqui, ó. Então esse lado aqui é compartilhado por esses dois ângulos, assim como o vértice. Então aqui está um caso também de ângulos consecutivos. Olha só que interessante. Nesse caso, vocês percebem que o ângulo, que aqui é o... deixa eu só refazer aqui é o A, aqui é o D, aqui está o C, tá? Deixa eu colocar o Czinho aqui. Vocês percebem que o ângulo ADC, então o ângulo, vou colocar DAC porque o vértice está ali no meio. O ângulo DAC, ele está dentro, né, do ângulo DAD. Opa, ali em cima não era D, era B.
Deixa eu arrumar aqui, gente. Aqui é o B, aqui em cima. Então, o DAB, ele está dentro do ângulo BAD. Ou seja, esses dois ângulos, eles compartilham uma região, uma área, né? Então, eles têm pontos internos em comum. Então, vou colocar aqui, compartilham área. Tá bom? Tá. Agora, quando eles não compartilharem área, nós entramos num caso novo, que é o de ângulos adjacentes. Então, o ângulo adjacente, eu sei que tem muita definição, tá, gente? Então, eu escrevi errado aqui, peraí. Não tem aquele S ali. Adjacentes. Tá. Então, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, só que caem naquele caso que não compartilham uma região em comum. O que significa? Aqui nós temos, usando a mesma figura, tá? O ângulo BAC. Então, ele está aqui nessa área, né? E o outro que eu vou fazer em azul, o ângulo CAD, ele define, né? Ele delimita essa área que eu pintei em azul. Então, quando eles não compartilharem uma área em comum, ou delimitarem uma área em comum, nós temos o caso de ângulos adjacentes. Tá bom? Eu sei que é meio complicadinho isso, tá? Agora, para terminar, vamos falar rapidamente aí de retas perpendiculares, ou ângulos retos, e o ângulo agudo e obtuso. Não, vou fazer outro vídeo para isso, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, até nosso próximo vídeo. Abração para vocês, bons estudos.